A cidade é feita de pessoas diferentes. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que nela convivem. São crianças, jovens, adultos e idosos que, com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muitas dessas pessoas moram na mesma cidade que nasceram, mas as cidades também são feitas de pessoas que chegam de outros lugares. Muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades para escapar da seca, do desemprego e de outros problemas que acontecem no campo. Há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo onde moram, como uma guerra. Há famílias que escolhem uma cidade maior para morar em busca de melhores oportunidades de trabalho, estudo e lazer. O movimento de sair do local de origem para viver em outro lugar é chamado migração. A pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamada imigrante. A diversidade na cidade de São Paulo. São Paulo é um exemplo de cidade que foi formada por diferentes grupos de pessoas vindos do campo, de outras cidades e de outros países. No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas indústrias e empresas, o que gerou empregos e atraiu novos moradores. Como consequência desse aumento de população, foram criadas empresas, universidades, museus, parques, cinemas e centros de comércio. Dessa forma, a cidade se transformou na maior do Brasil e continua a receber novos habitantes, que são atraídos por oportunidades de emprego, estudo, lazer e cultura. Esses diferentes grupos de pessoas e sua diversidade de sotaques, nacionalidades, costumes e tradições transformaram a cidade. Olhem a imagem aí. Essa é Liberdade, é um bairro oriental da cidade de São Paulo. Aos domingos, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, é fechada para os automóveis e se tornam pontos de encontro e de convivência de diferentes pessoas. Explorando documentos. O texto a seguir aborda a parte da história de uma pessoa que migrou para a cidade de São Paulo no passado. Leia com a ajuda do professor. Nas ruas do Brás. Em Jaú, ele, meu avô, carpiu café, cuidou de cavalos e economizou tudo o que pôde. Em pouco tempo, tinha o suficiente para tentar a vida em São Paulo, cidade que no início do século começava a se industrializar e crescer. Como outros estrangeiros, meu avô foi morar no Brás, bairro industrial perto do centro onde havia 2 estações de trem e uma hospedaria para receber os imigrantes. Comprou uma carroça para entregar mercadorias, ainda não existiam caminhões de transporte, e meteu a cara no trabalho. Saía de manhã no escuro e voltava à noite alta. Lembrando, migração é quando uma pessoa sai de uma cidade para morar em outra dentro do nosso país, que é o Brasil. Imigração é quando ela sai do Brasil para morar em outro país. Sotaque é uma pronúncia característica de indivíduos de uma região. Às vezes, só de ouvir ele falar, a gente já sabe onde que ele é. Ah, ele parece ser carioca. Ah, ele é santista. Então, isso é sotaque. Diversidade são vários tipos de pessoas que vieram de vários lugares. Ok? Agora vamos para a atividade. Após a leitura, responda estas questões. De onde para onde o avô do autor do texto migrou mesmo? Por que o avô do autor foi para São Paulo? No texto, sublinhe as características do bairro onde o avô do autor foi morar. O que é falado sobre o bairro? Que tipo de transporte não havia em São Paulo na época descrita no texto? Caminhão, trem ou carroça? Assinale com X as informações corretas. 2. Por que as pessoas se mudam de um lugar para outro? Agora vocês vão preencher as frases e completar a cruzadinha. Olhe lá no texto que a professora leu e
Façam a atividade da página 24. Agora, na página 25, outros olhares. Sair de onde se vive para habitar outro lugar nem sempre é uma experiência fácil. Muitas pessoas precisam deixar familiares, outras precisam se desfazerem de pertences. Em muitos casos, levam poucos itens, como apenas roupas. Essas pessoas também enfrentam algumas dificuldades ao tentarem se adaptar à realidade da cidade que escolheram para morar, que pode ser diferente do modo de vida do lugar onde antes moravam. Quando as pessoas mudam de cidade, podem encontrar diferenças na maneira de falar, na alimentação, nas condições do tempo, no modo de viver das pessoas. Boa atividade! Qualquer dúvida é só me chamar.